E aí, vamos estudar a lição? Gente, alguns têm me perguntado aí sobre a viagem para Israel. Está em pé, está certíssimo. Você percebe que muitas caravanas estão lá. Pastor Cláudio Duarte esteve lá há pouco tempo. Rodrigo Silva, neste momento, encontra-se lá em Israel com a sua equipe. Enfim, o turismo está acontecendo. A faixa de Gaza continua com seus conflitos, num lugar bem distante, mas a parte turística é a parte onde o pastor Cláudio Duarte foi, onde o pastor Rodrigo Silva está, e o nosso ainda é em fevereiro do ano que vem, e graças a Deus está super confirmado em nome de Jesus. E agora eu queria falar sobre algo muito importante, por isso anote aí, sos@adra.org.br, é o Pix da Adra, uma instituição que está fazendo a diferença lá no Rio Grande do Sul com aqueles que se tornaram vítimas das enchentes. E já que a gente não pode estar lá pessoalmente, podemos enviar a nossa ajuda. Deixa Deus te usar, seja solidário no sentido de repartir um pouquinho do que você tem com as pessoas que estão precisando tanto. Oramos por eles, enviamos ajuda da forma como pudermos, que Deus nos use para fazermos a diferença na vida de alguém. Olha só, o tema de hoje fala sobre a marca da besta. Exatamente, a marca da besta. Eu quero que você entenda que Deus tem a sua marca. Claro que Deus tem a sua marca. Se você olhar em Ezequiel, capítulo 20, verso 12, verso 20, está escrito assim, ó: Ele deis os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e vocês. O povo de Israel no passado, aquele povo lá, aquele povo de Deus, aquele pessoal lá que guarda o sábado, Deus como Criador, Deus como Redentor, Deus que vai oferecer um descanso. Lembra que eu falei ontem na lição? Pois é, quando você percebe o império do mal se desenvolvendo, o cenário é claro em Daniel capítulo 7. A partir de Roma, que significa o quarto animal, o animal terrível, surge um chifre pequeno que é um poder que emana do Império Romano. E você percebe que de Roma houve uma fusão política religiosa e esse poder representado por essa ponta pequena no capítulo 7 de Daniel desenvolveria as características do verso 25, Daniel 7, 25. Mudaria os tempos e mudaria a lei, perseguiria os fiéis filhos de Deus. E Roma fez tudo isso, tanto em sua fase pagã quanto em sua fase papal. Na fase pagã, ela mudou o tempo. Você percebe que a fase pagã e a fase papal consolidaram essas características, mudaram os tempos. Você percebe que o calendário foi mudado pelo Império Romano, a lei de Deus foi mudada. Isso é claro, é declarado pelo próprio sistema católico que houve uma mudança pela autoridade da igreja. Agora, tem a igreja na terra autoridade para mudar a lei dos céus? Não. A igreja da terra, ela existe para fazer cumprir a lei dos céus, não para mudar. Nós não temos autoridade para mudar a lei de Deus, porque foi o próprio Deus que escreveu. Se alguém quiser mudar, esse alguém seria ele. E Jesus disse em Mateus 5,17, eu não vim mudar, eu vim cumprir. Pronto, ponto pacífico, acabou a discussão. Então, o império do mal que se desenvolve, caracterizado pela imagem da besta, essa ponta pequena que emana do Império Romano, esse poder político-religioso, mudaria os tempos e as leis, como de fato ocorreram a mudança ao longo da história. E tendo isso em vista, você observa em Apocalipse 13 que este poder se manifesta como sendo a besta que emana do mar, e depois, na mesma sequência, no capítulo 13, a besta que emana da terra. Você sabe que povos, nações e multidões estão sendo simbolizados pela água, mar. Então, do meio do mar, do meio do povo, da nação, da multidão, se encaixando com a descrição de Daniel 7, no animal terrível, estamos percebendo que ali no Império Romano se desenvolve a besta que emana do mar, no meio dos povos, nações e multidões, a antiga Europa, onde existia o velho mundo. E tendo em vista outra besta que emana da terra, se mar é povos, nações e multidões, terra já é o lugar mais vazio, que está começando a ser colonizado. E você percebe que os Estados Unidos da América foi o refúgio daqueles perseguidos no velho mundo e fugiram para cá, e a América se tornou então o berço desta nova civilização com liberdade civil e religiosa.
E esses dois poderes, o poder do velho mundo e o poder da nação que surge e se torna essa potência que hoje estariam ambos trabalhando profeticamente unidos lá no futuro para promulgar a adoração. Exatamente a história se repetindo do livro de Daniel. Você se lembra que Nabucodonosor estava imprimindo uma obrigatoriedade em termos de adoração? Política e religião unificadas para interferir na vida devocional do povo, ditar a regra religiosa. E agora no capítulo 13 de Apocalipse estamos vendo isso se repetir no sentido desses poderes estarem unificados para dizer o que você deve fazer ou não em termos de adoração. Então tem que adorar a besta e a sua imagem. Só que nós somos chamados para adorar o Criador, o Redentor e aquele que vai nos levar para o descanso, porque ainda resta um descanso para o povo de Deus, a saber, o novo céu e a nova terra em que habita justiça. Então qual é a marca da besta? Se Deus tem uma marca que considera o divino como Criador, Redentor e aquele que conduzirá o povo ao descanso, a marca da besta surge aquela marca focada na direção do homem como centro das atenções. E aí, você quer a marca de Deus ou quer a marca da besta? É preciso observar isso. Se o dia do Senhor é o domingo, não o sábado, você quer a marca de Deus ou não? Pensemos nisso. Que Deus nos abençoe. Ore comigo. Senhor, queremos a marca que caracteriza-nos como teus adoradores, como aqueles que creem no Senhor como Criador, como Redentor e aquele que nos conduzirá para o novo céu e para a nova terra. Somos teus, Senhor, em nome de Jesus.